Ricardo Salada é perito criminal há mais de 30 anos e já integrou o NPCCP, Núcleo de Perícias de Crimes contra Pessoas, e fez carreira no DHPP, Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. O perito Salada se destaca por sua participação em casos notórios como Richthofen, Comandante Ubiratã e Marcos Matsunaga. Salada, conta pra gente como foi o cronograma da noite do crime, a linha do tempo. Como que aconteceu? Na época, o que acontecia? O índice de crimes, de homicídio na cidade de São Paulo era algo assim estúpido, era muito violento. Então a gente, vamos dizer, trabalhava, chegava pro plantão e sempre tinha local para fazer. Era um atrás do outro, às vezes deixavam esperando para terminar. E assim a gente passava a noite inteira trabalhando. Então, eu me recordo assim que nesse dia, era por volta das 6h30 da manhã, a gente estava em Parelheiros, que é um bairro distante, né, do centro da capital, assim, mais ou menos o local varia de 40 a 60 quilômetros do centro de São Paulo, e ligaram, olha, tem um homicídio, um duplo homicídio interno. Porque as informações que a gente chegava eram muito limitadas, muito restritas. Então a gente terminou o local e fomos no endereço que mandaram pra gente. Estava perto do horário de fim de turno? Então, era 6h30. O nosso horário encerraria às 8 horas da manhã. Faltava pouquinho tempo. Pouquinho. Nós chegamos na casa, né, na Zacarias de Góes, eram 7h30 da manhã. Então, quer dizer, já era o horário de estar indo embora. Uhum. Aí a gente chega lá no endereço e já tá a imprensa na porta. Não tinha ninguém lá dentro ainda, mas estava todo mundo, a imprensa esperando. A imprensa na porta, já esperando a gente. Entende? Souberam antes. Souberam antes, alguém deu a informação e o pessoal então já esperando. Então, quando nós chegamos, só dava para ver o muro, né, da frente do terreno. Aí eu cheguei assim, ferrou, porque não vi a casa, mas pelo que você fala assim, olha, um duplo homicídio interno, normalmente é uma questão de um latrocínio, alguma coisa nesse sentido. Uhum. Então, a bagunça interna é muito grande. Uma dúvida, quando chegou essa informação de um duplo homicídio interno, a imprensa já na porta, essa informação saiu por... Quem disse que tinha 2 pessoas mortas lá dentro? Alguém viu? Não, é que veio pela mensagem. O que acontece? Como é que funciona? Existe um crime, uma suspeita, a polícia militar é acionada. Ah, entendi. Então a polícia militar faz o primeiro atendimento, constatou que havia o óbito de 2 pessoas, aí eles acionam o delegado, né, do distrito, eles acionam o distrito da área. Aí o delegado com a equipe vai até o local e vê exatamente o que é, porque pode ser um suicídio, pode ser um homicídio seguido de suicídio, pode ser um homicídio de autoria conhecida. Então, vamos dizer, se for esses outros tipos de naturezas, é outra equipe que atende, é um núcleo de crimes contra a pessoa. Entendi. Né? Agora, se é o local preservado e autoria desconhecida, aí entra o DHPP. Então, na época, então, o DHPP foi acionado, mas já, então a equipe do distrito já esteve lá no local, viu que era homicídio, autoria desconhecida, então ele acionou o DHPP para fazer o atendimento. Entendi. E aí, nessa transição de informações, até achar a equipe que seria responsável, possivelmente vazou para a imprensa. Em algum momento. Ou vazou, às vezes, vamos supor, pode ser um policial que fez o atendimento inicial, sim, pode ser alguém do distrito. Sim. Às vezes pode ser que passou algum policial nesse meio tempo aí, eles conversaram. Sim. E aí passou para alguém da imprensa. Sim. Ou até mesmo algum vizinho que viu a movimentação, a gente não sabe, né? Normalmente não, entende? Normalmente é informação de algum polícia que passou pela área, teve na área, ou chegou ao conhecimento dele. Sim. Então, às vezes, o que acontece? Tinha equipes de jornalistas, muitas vezes, de plantão. Tá? Então o pessoal fala, a equipe tá lá rapidinho, né? Então a Suzane deve ter retornado para casa dela, acho em torno de umas 3 horas da manhã. Nós chegamos, eram 7h30. Então tem um lapso aí pelo menos umas 4 horas. Uhum. Então deu tempo para passar para a imprensa e a imprensa chegar lá e tá aguardando então sim, o atendimento da perícia. E aí você então chegou nesse horário por lá e você foi o primeiro
a entrar na residência? O DHPP, a gente trabalha todo mundo junto. Que eu digo assim, que o DHPP, ele funciona por quê? Tem uma equipe multidisciplinar. Então, vai o delegado, que é a autoridade policial, vão investigadores, vão papiloscopistas, vai perito e vai o fotógrafo, que é do Instituto de Criminalística. Então, vai uma equipe. Você estava nessa equipe? Eu estava nessa equipe no plantão nesse dia. Então, quando você entrou, não sabia-se nada ainda? Não, só sabia que era um casal morto. Essa era a informação que eu tinha. Então você chega e você começa a observar, para ver se tem bagunça, para ver como é que é a situação. E aí eu, por hábito, né, minha forma de trabalhar, eu tento dar uma olhada mais ou menos no tamanho do ambiente que eu vou ter que trabalhar. Então, mais ou menos para ter uma noção. E quando o que aconteceu, quando eu entrei na perícia, ainda era uma máquina analógica. Então eu tinha mania de anotar. Todos os detalhes, e anotando. Entendi. Porque a chance de dar um problema, às vezes na máquina, no filme, na revelação, queimar. E aí, como é que você faz? Então tinha que ter tudo anotado. Demora um pouco, até em função desse período de ir anotando, Sim. fotografando com calma. E porque cada foto era cara, né? Hoje a gente tira 500 fotos de uma mesma coisa. Então, na época, foi algo em torno de 130, 150 fotos. Que para a época era, nossa, uma quantidade absurda. Hoje, eu diria que teria no mínimo 1.500 fotos. Com certeza. Né? Porque hoje você tira milhares de fotos, você vai pegar as principais para poder fazer o laudo. A melhor, né? A melhor, às vezes é o ângulo, às vezes é o que você quer mostrar. E na época se tinha o hábito de reduzir um pouco essas fotos, era normal. Sim. Até a quantidade de fotos para um local, na época, foi um número grande. Sim, imagino. Né? Os nossos rolos de 24 poses, 36. Imagina, o fotógrafo sai com 3, 4 rolos, de repente ele teve que levar mais para aquele caso, para um caso só, para um né? caso, né? E quais foram as primeiras impressões do local quando você chegou? Como é que tava? Você olhou e... Então, eu entrei na casa, a casa toda era impecável, sabe? Parecia quase que uma casa que tivesse sido decorada para uma visita. Tem aquele imóvel que você monta para vender. Tipo, visite o decorado. Visite o decorado, né? Nada de fora do lugar. Eu entrava pela porta principal, tinha à direita o lavabo e o escritório, que deu para ver que estava bagunçado, e o resto tudo impecável. Né? As salas, tudo. Aí chega no pavimento superior, tem as 3 suítes, aí se via na cama do Andréas, tipo aquilo que se vê em filme, umas almofadas cobertas com... Para fugir para alguém olhar, achar que tem alguém dormindo, né? Se é que dá para enganar alguém assim. E o quarto do casal também tava inteiro, só tinha o casal na cama. Mas não tinha nada assim de forma bagunçada. Alguma coisa né? de luta corporal? Não tinha nada. O que assim chamou a atenção era que o Manfred estava decúbito dorsal de costas, né, de barriga para cima na cama, o braço estendido para fora e próximo à mão do Manfred uma arma de fogo, um revólver. Primeira ideia que veio, né? Ele viu alguém entrando, tentou, conseguiu pegar a arma dele, mas não teve tempo de disparar. A pessoa pegou também com uma arma de fogo e executou os dois. Aí quando eu fui olhar, ele estava com uma toalha no rosto e a Marísia com um saco plástico de lixo na cabeça. Aí eu fui olhar a cabeça da Marísia, então vi que não era tiro. Então, porque deu para ver assim no meio do cabelo assim, um monte de massa cefálica com sangue embrenhado no cabelo, aquele... Uma cena horrorosa. Bastante forte. Aí você, opa, alguma coisa está errada. E antes disso aí, o que eles queriam fazer? Eles queriam mandar um polícia para filmar. E isso não vai filmar. Entende? Aí quando eu vi a lesão, aí eu só mexo, depois que chegar o polícia é porque vai filmar. Porque a filmagem
ela poderia me documentar algum detalhe que eu pudesse passar. Aham. Entende? Porque se você fotografa, mas a filmagem tem uma coisa... Sim, dá pra ir pausando, pausando, né? mas é constante, é bem mais amplo do que Sim. uma E somos fotografação. humanos, né? Às vezes Sim, uma coisa sim. te chama tanta atenção que uma outra passa despercebido, Sim, né? sim. Cada local é um local, tudo é um aprendizado, né? Então, realmente a gente pode passar alguma coisa. Então, a gente trabalha para ser o mais minucioso possível e que esses detalhes não fujam. Uhum. Mas somos humanos, realmente podemos errar. E a maneira como estavam os corpos, como eles foram encontrados, impactou de alguma forma nessa coleta de informações? A posição ou o estado, como você disse, né? Aí você viu que não era tiro, e aí já dá para entender que então não teve essa reação. Então, o que me acontece? Se vê os dois na cama, deitados um do lado do outro, aí a gente pode observa. O Manfred estava com os pés cruzados. Então me ajuda a botar a posição inicial dele. Então ele estava deitado de lado. A pessoa deita de lado. Quando ela desvirou, ficou o pé cruzado. Então me diz que a posição dele, quando Inicial. ele foi abatido, Caramba! né, ele não estava em decúbito dorsal, né, que a gente fala. Ele estava com algumas lesões na testa, né, na região temporal, mas não eram lesões profundas, eram pequenas lesões. Pequenas várias lesões. Exatamente. Então você já vê que a posição dele, quando ele foi abatido, não seria aquela. E a da Marísia, a cabeça dela estava realmente bastante fragmentada. Que a gente via assim, vamos dizer, externamente, que a gente faz o que a gente fala é o exame perinecroscópico, o exame externo da vítima. A gente vê que ela levou diversas pancadas na região da cabeça. Foi observado que ela tinha o dedo médio da mão direita estava esmagado, provavelmente aí uma das pancadas, né, que ela levou. Aí o pessoal às vezes comenta assim, não, mas não foi lesão de defesa? Eu digo, não. O que acontece? Para você ter o esmagamento vamos dizer, do dedo, no caso, ele tem que estar apoiado em alguma coisa, ele tem que ter um suporte. Porque se fosse uma situação de defesa, a pessoa levanta a mão, bate, vai dar escoriação, mas não vai dar o esmagamento. Porque tem que ter alguma coisa, tem que estar apoiado em alguma coisa. Para esmagar tem que ter um contrapeso, assim, eu digo né? assim, um suporte, tem que estar apoiado em alguma coisa. A única coisa que teria para ser esse suporte seria a cabeça. A pessoa dorme com a mão em cima da cabeça. Entendi. Como o alvo deles foi a região da cabeça, então bateu, ela deve ter dado alguma expressão de dor, porque amortizou a pancada no dedo. E então o Christian começou a bater de uma forma extremamente violenta e seguida, né? Tipo assim, acordou, tem que executar. E bateu assim, Sim. Tanto é que a cabeceira da cama ficou com algumas marcas desse instrumento que eles tinham usado. Que bateu, talvez ele errou, na mira. bateu na cabeça e bateu na guarda da cama. Tinha algumas, que a gente fala, essas marcas, a gente chama de moças, né? Algumas moças nessa cabeceira. E tinha um resíduo preto, que a gente queria saber o que era. Porque analisando o resíduo, eu consigo determinar qual foi o instrumento que foi utilizado. Entendi. E aí, o que acontece? Você tem duas pessoas mortas, executadas, abatidas naquela posição. Você começa assim, tem que ser duas pessoas. Até porque nenhuma delas estava em posição de levantar, né? Sim, sim. Porque se tem um casal deitado e um é atacado e depois o outro, inevitavelmente... Ele vai levantar. Um dos dois ele não vai ficar sido... esperando, vou esperar a minha vez. Um dos dois estaria... Teria em posição diferente. Então, vamos dizer, se fosse um autor, aí, vamos dizer, primeiro ele agrediria o Manfred, que é o homem, poderia oferecer maior resistência. Nisso aí, a Marísia ia levantar. Sim, ela não estaria na posição... Não estaria naquela posição. E aí, assim, mas tem certeza daquela posição? Claro, porque nas pancadas que ela levou, houve o que a gente chama de espargimento, que é o espirro do sangue, em função das pancadas. Então ele teve esse espargimento de massa cefálica com sangue
na cabeceira da cama, um pouquinho na parede. Então a gente disse, não, ela foi... A direção do... Você pega, na análise do sangue, você consegue ver o seguinte, é uma mancha de velocidade, não muito alta, tá? Que teve uma orientação, dá para se dar o ponto central desse espargimento, e você dá a posição da vítima. Olha, para ter esse espargimento com essa orientação, a pessoa tem que estar deitada aqui.